nas redes sociais, tal, e eu estava gravando aula, terminei a aula, fui ler lá o que é que os ministros tinham dito para poder me posicionar, e é para mim um novo paradigma. Para quem não está sabendo ainda, o STF alterou o posicionamento no sentido de permitir a execução da pena já a partir da decisão de segunda instância. Houve um processo que estava correndo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, meu povo, voltei, aí a internet deu uma caída, o negócio travou, minha tela do meu celular aqui ficou toda preta. Então, vou situar vocês de novo sobre o que eu estava falando. Eu estava fazendo uma transmissão, fazendo a transmissão ali fora, a internet caiu. Então, eu vim aqui para dentro do estúdio, onde o sinal do Wi-Fi é um pouco melhor. Eu só vou pedir uma gentileza a vocês. Na hora que eu estava falando, tinha muita gente mandando mensagem, isso dificulta muito a transmissão, principalmente para o pessoal que não está rodando na internet muito boa. A internet aqui não está muito boa também, aqui na Wi-Fi onde eu estou transmitindo. Então, se vocês puderem segurar um pouquinho as mensagens aí, tá certo? Taca o dedinho no coraçãozinho aí que ajuda demais a gente, mas segura um pouquinho as mensagens que para evitar de cair de novo. Então, como eu estava dizendo para vocês, o STF ele passou a discutir hoje e decidiu sobre a possibilidade de execução provisória da pena. O caba tinha sido condenado, a sentença condenatória foi confirmada pela segunda instância do TJ de São Paulo e o STF passou a entender que ele já deveria começar a cumprir a pena. E a grande discussão que estava tendo era se isso ia ou não ia de encontro à questão da presunção de inocência. E eu estava falando na outra transmissão, essa aqui é uma continuidade. Você não assistiu o começo, assista. Aqui está disponibilizado aí. Eu estava falando que é um tema tão celeumático, um tema tão cabuloso, que a ministra do STF, a Rosa Maria Weber, disse, olha, eu não tenho condição de analisar esse tema agora. Quer dizer, o STF é o bastião da Constituição Federal de 88, a máxima corte constitucional do Brasil. Se alguém tem que interpretar a Constituição, é o STF. E a própria ministra do STF se declarou sem condições de fazer aquela análise. Tá de tão celeumático que é o tema. Como eu estava dizendo na hora que travou, eu não vou adentrar nessa evolução, que isso é um retrocesso. Por quê? A minha grande amiga, a professora Ana Cristina Mendonça, minha colega, trabalha aqui no Portal Exame de Ordem, Portal Carreira Jurídica, a gente divide aqui segunda fase, curso de delegado. Ela, quando eu terminar a minha transmissão, a minha vai começar uma transmissão, então você, assim que terminar a minha, você vai lá no Periscope da professora Ana Cristina e ela vai explicar por que é que isso é uma volta ao que era praticado antigamente. É um retrocesso, eu não estou usando o termo retrocesso no sentido pejorativo do termo. Eu estou usando o retrocesso no sentido de voltar ao passado, de voltar ao que era praticado antes, à luz até de regras lá dos anos 40. Mas, sem entrar nessa evolução histórica que a Aninha vai tratar com vocês quando terminar a transmissão, tem muita gente nas redes sociais pedindo a minha opinião. Eu vou dar a minha opinião enquanto professor no exercício da minha liberdade de cátedra que me é assegurado pela Constituição Federal de 1988. Eu vou dizer o que eu penso, já tecendo vênias e loas e respeitos aqui a quem pensa em sentido contrário. Direito não faz com uniformidade de ideias, direito faz com conflito respeitoso e atencioso de ideias. Eu respeito sua opinião, você respeita a minha. Eu sou contra essa decisão do STF. Eu acho um retrocesso. Eu acho que essa decisão pode até ser socialmente, o pessoal pode até estar batendo palmas para ela, soltando fogos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que clama por justiça. Nós vivemos numa sociedade que acha que a impunidade, que é uma sociedade de impunidade que está sendo combatida, então isso vem trazer um ar de justiça. Eu não acho que isso seja justiça, eu acho que isso seja justiçamento. São duas coisas completamente distintas. Justiça é você seguir os trâmites legais, aplicar a lei como ela está posta, sem inovações que possam vir a ofender a Constituição. Eu até entendo quando muita gente vai para as redes sociais e diz, isso é bom, isso vai moralizar o país, porque existe um clamor social por justiça. Existe um clamor social que a impunidade deixe de existir. Existe um clamor social que esses recursos infindáveis não tenham mais. Tudo bem, mas isso é um clamor social. E o direito ele não pode marchar única e exclusivamente, isso é uma opinião minha, do professor Giovanni Moraes. O direito ele não pode caminhar exclusivamente com base no clamor social, senão isso geraria uma insegurança jurídica gritante. Porque o clamor social, assim como as velas, se ufanam ao sabor dos ventos, a história nos mostrou isso. A mesma sociedade que hoje bate palma para certas coisas, daqui a um ano está criticando, protestando e marchando contra o que antes aplaudia. Então,
eu sou muito legalista, da minha formação ser legalista. Todavia, eu não posso ser legalista extremado. Então, eu acho, particularmente, respeitosamente, que essa decisão é um retrocesso e essa decisão ofende a Constituição numa das suas premissas básicas, que é a presunção de inocência. Também entendo que isso vem rolando desde 2011, tá? O pessoal até chegou a criar uma expressão chamada, é porque estão fazendo a PEC dos recursos. Desde 2011 existe um movimento muito forte no Poder Judiciário para diminuir a quantidade de recursos. Eu até concordo. Eu acho que as alçadas recursais são muito esticadas no Brasil. Tem hora que você pega, o cara fez um agravo no recurso especial, no agravo regimental. Às vezes eu estou dando aula aqui de segunda fase, aí mostro para os alunos a jurisprudência. Na hora que você vai ler a jurisprudência, é um agravo no RESP do agravo do embargo de declaração. Pelo amor de Deus, o cara está agravando um agravo de um recurso especial que já teve embargo de declaração. Então eu acho que as alçadas recursais são muitas. Eu acho que o judiciário nos tribunais superiores estão assoberbados de processos que não eram para chegar a eles. Eu acho que o STF não era para estar se portando como uma corte que está apreciando cotidianamente coisas que deveriam ser exauridas em uma segunda instância. Eu concordo com tudo isso. Mas eu acho que a regra deve ser alterada à luz do legislador originário. Eu acho que a regra deve ser alterada dentro do Código de Processo Penal. Tem muito recurso? Tem, porque a lei processual penal permite. Porque o regimento interno dos tribunais permitem. Então, o que é que você deve fazer? Essa é uma opinião minha. Eu acho que você deve alterar essas inúmeras possibilidades de recursos processuais que nós temos para reduzir ou, pelo menos, limitar esses recursos a uma segunda instância e evitar que o STJ e o STF sejam usados como terceira instância de pleno. Acaba perto no TJ e diz, eu vou para o STJ. Perde no STJ, arruma um furo de método constitucional e vai para o STF. Eu até acho que isso pode ser diminuído, sim. Mas eu sou contra essa execução provisória da pena. Eu sou contra essa história. Galera, segura um pouquinho aí essas mensagens aí. Tem gente aqui brincando, tirando onda com você. Segura um pouquinho porque a transmissão fica ruim. Beleza? Me ajude aí. Eu acho que isso é um tema altamente relevante, me permita dizer. Eu acho que é um dos temas mais relevantes dos últimos anos no âmbito penal e processual penal, que ainda vai dar muito pano para manga. Eu acho que o STF vai ter uma dificuldade enorme se lá na frente quiser mudar, porque vai ter que atacar o próprio precedente. Isso é muito difícil no âmbito de uma máxima corte constitucional, então vamos segurar, vamos levar a sério aqui o negócio. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu acho que as regras processuais devem ser mudadas, beleza. Mas você não pode simplesmente, por uma decisão jurisprudencial, ofender premissa constitucional básica. Para mim, a presunção de inocência é premissa constitucional básica e elementar. Todos serão considerados inocentes até que exista contra eles sentença condenatória transitada em julgado. Se a presunção de inocência é a regra constitucional, a liberdade há de ser a regra constitucional também. Giovanni, você está dizendo que a alma cebosa não pode ser presa de jeito nenhum no curso do processo? Claro que não. Para isso você tem o Instituto da Prisão Preventiva, para isso você tem o Instituto da Prisão Temporária, mas prisão preventiva e prisão temporária devem possuir natureza de excepcionalidade. O cara se enquadra nos requisitos da prisão preventiva lá do 312 e 313 do Código de Processo Penal? Se enquadra. Beleza. Então tem natureza de excepcionalidade? Tem razoabilidade de ser? Existe aí um bom motivo para isso? Beleza, mas a título de exceção. Mas a execução propriamente dita da pena, ainda sendo cabível recurso, eu particularmente entendo que ofende a presunção de inocência. Alguns vão dizer, não, mas isso é para aplicar as regras da LEP. A LEP pode ser aplicada ao preço provisório e ao preço definitivo. Eu vi gente comentando nas minhas redes sociais, não, Giovanni, mas isso foi feito para que a lei das execuções penais possa ser aplicada. A lei das execuções penais pode ser aplicada ainda que o preço seja provisório. Não, Giovanni, mas isso é para acelerar, porque se o cabo está preso e o recurso dele demora mais do que o tempo de execução dele de pena em fechado e semiaberto, ele não vai recorrer. Aqui para nós, isso é que gera insegurança jurídica. Isso é um subterfúgio jurisprudencial para tentar diminuir a demanda dos tribunais. Isso na minha humilde percepção. Certo? Aí alguns dizem, não, mas isso é bom, porque condenado por crime do colarinho branco, por exemplo, crime contra o sistema financeiro, vai para a cadeia mais ligeiro. Veja, pessoal. Aí volta aquela história da justiça e do justiçamento. Nós não podemos querer que alguém cumpra pena porque ele praticou um roubo, porque ele praticou um estelionato, porque ele praticou um crime do colarinho branco. Nós devemos querer que alguém cumpra pena porque cometeu crime, respondeu ao devido processo legal e foi condenado nos termos da lei. Eu não estou defendendo bandido, não estou defendendo ninguém. Eu detesto a alma cebosa.
Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Mas eu acho que você não pode ter posturas distintas por crimes distintos fora dos ditames da lei. Não, esse cara aqui cometeu um crime alfa, então eu vou deixar ele preso já no curso aqui da fase recursal. Esse cometeu um crime beta, eu só vou deixar ele preso depois que a sentença transitar em julgado. Não é assim que funciona. Isso gera insegurança jurídica. Então, eu particularmente sou contra, respeitosamente, a posição do STF. Acho que é uma posição que vai modificar muito o processo penal brasileiro. É uma posição que vai mexer demais com a execução da pena, com os processos em trâmite, com o processo em andamento. É uma execução que vai mexer demais com a alçada recursal. E acho que é uma decisão que ofende a Constituição. Só que é aquela história, isso é o que eu acho. E o que eu acho não serve de uma cibalena, não serve de um big, não serve de um bombom chachá. Quem tem que dizer é o STF. O STF diz que não ofende. O STF diz que não vai de encontro à presunção de inocência. E aí vê, eu concordo com o ministro Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio Mello ele é garantista ao extremo. Eu sou legalista, mas eu concordo com ele. Eu acho que o caminho correto não é você dizer que a execução da pena pode ser iniciada já ainda na fase recursal. É você mudar os processos. É você alterar o Código de Processo Penal. Ah, Giovanni, por que é que o Congresso não altera? Porque, infelizmente, bicho, o Congresso não está fazendo nada. Com todo respeito. Mas o Congresso está preocupado em se autopreservar. O judiciário brasileiro hoje, leia-se tribunais superiores, ele está tendo que efetivamente legislar aquilo que lá na Alemanha, na República de Weimar, era chamada de legislação às escuras. Às escuras porque não ia para a letra da lei, mas você tinha uma celeuma legislativa, uma lacuna legislativa tão grande que você precisava que o judiciário viesse tentar solucionar, bem ou mal, essa lacuna legislativa. É o risco que Zaffaroni já falava, o pessoal que lê Zaffaroni aí sabe disso. O risco que Zaffaroni já falava, se o legislativo não consegue acompanhar as demandas que chegam ao judiciário, o judiciário vai ter que fazer, às vezes, o legislativo. Eu concordo com o mestre Zaffaroni, só que eu acho que isso ofende a Constituição. Acho que isso vai de encontro à Constituição. Então, eu, particularmente, sou contra esse posicionamento do STF, respeitosamente. Beleza? Antes de eu desligar aqui e passar a bola para a Ana Cristina, deixa eu ver quem está nos acompanhando online aí. Quem concorda comigo, quem discorda, vai colocando aí. Daqui a uns 3, 4 minutinhos, vocês correm lá no periscope da professora Ana Cristina, que a professora Ana Cristina vai falar mais sobre esse tema, inclusive fazendo uma análise mais pormenorizada. Quem concorda? Aqui, discordo, concordo. Teresina Piauí, discordo, concordo plenamente, concordo, fere a Constituição, discordo. É aquela história. A gente está aqui para difundir ideias. Eu sou professor, eu amo ser professor, a gente está aqui para difundir ideias. Concordo, a CF é clara, concordo, sou contra, beleza, concordo que vai mudar e vai mudar muito, vai, principalmente para quem for fazer concurso público, bicho. Quando eu li, eu disse foi assim, valha, galera que vai fazer concurso público esse ano vai ter que dar uma estudada grande em processo penal, mas grande, não é só triscando não. Vai mudar muita coisa. O pessoal vai fazer prova para DPF, para DPC, para carreira jurídica, Ministério Público. Vai mudar. Até na segunda fase de ordem isso vai mudar. Aí o outro, isso eu concordo, né? E olha, quem for fazer prova CESP, o CESP adora essas coisas. Pois bem, quem mais está por aqui? Fala em retrocesso, professor, já teve vários juízes julgando, não é só triscando não, Campo Grande, será que pode voltar atrás? Isso é uma pergunta que muita gente me fez. Rapaz, eu acho que não, porque é aquela história, era um negócio tão consolidado que eles mudaram o entendimento, aí deu esse impacto todinho. Se eles voltarem atrás, o STF está se enfraquecendo. Atacar um precedente é difícil. Atacar 2 vezes o mesmo precedente é mais difícil ainda. Beleza? Novo de loja, vai ter esclarecimento no curso começando do zero? Não, começando do zero não se destina a isso não, amigo. Começando do zero não chega a esse nível de aprofundamento não. Professora Ana Cristina ao vivo. Então, beleza. Corra lá, galera, agora no da professora Ana Cristina. Vou parar por aqui. A professora Ana Cristina está ao vivo fazendo comentários a esse respeito.